Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus acerca da oração. Nós vamos utilizar o que Jesus ensina aos discípulos sobre oração no capítulo 6 de Mateus, no chamado Sermão do Monte. E ele ensina aos seus discípulos como orar. Essa foi a pergunta dos discípulos lá em Lucas e Jesus usa a mesma passagem para explicar sobre oração aos discípulos. E se é aos discípulos, é para todos nós. Então, nos próximos vídeos, a gente vai conversar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Mas antes de falar sobre a oração do Pai Nosso em si, o que ela significa, o que representa ela, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus ensina na introdução, antes de falar ou de ensinar a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus começa dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quem são esses hipócritas? Se a gente olhar para o resto dos evangelhos, a gente vai observar que Jesus chama os religiosos de hipócritas. Aquelas pessoas que oravam simplesmente para se aparecer, ou simplesmente para se parecer um pouquinho mais espirituais do que o resto do povo. Aquelas que achavam que tinham uma incumbência de serem chamadas de líderes e por serem chamadas de líderes tinham que orar mais do que os outros. E talvez pensavam ou achavam ou faziam que o povo achassem que eles simplesmente tinham algum poder especial e por isso deveriam orar por algumas circunstâncias. É um pouco parecido com alguns líderes ainda pensam hoje. Mas Jesus explica aos discípulos uma oração um pouquinho mais simples, um pouquinho mais sem retoques espirituais ou retoques, vamos dizer assim, religiosos. Ele ensina uma oração, algo que seja mais parecido com uma conversa, com um diálogo ou com a promoção de um relacionamento com um Deus que ele chama e ensina os seus discípulos a chamar de Pai. Antes os religiosos chamavam Deus e tantos outros nomes, mas dificilmente alguém chamava Deus de Pai. Jesus ensina os discípulos a chamar como ele chamava Deus, ou seja, de Pai. E depois ele vai chamar de Pai Nosso e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas tem algumas coisas específicas também sobre essa oração que eu gostaria de conversar. Quando Jesus chama eles de hipócritas, Jesus fala para eles: não sejam como eles, não orem como eles, não vão orar em pé nas sinagogas, não vão orar em pé nas esquinas, não vão orar em voz alta para chamar a atenção do povo. É isso que Jesus está ensinando. Não sejam a oração de vocês simplesmente dessa forma. É claro que você pode orar dessa forma quando você está reunido com outras pessoas. Você pode fazer isso em voz alta, não tem nada a ver com isso. Mas ele está querendo comparar a oração ou o tipo de oração dos religiosos com aquilo que ele gostaria de ensinar para os discípulos acerca de um relacionamento com Deus. Então ele ensina para os discípulos: não sejam como eles, não vão orar lá simplesmente para se aparecer, mas o relacionamento com Deus de vocês deve ser um relacionamento muito mais profundo. E é por isso que ele diz: quando vocês orarem, não façam dessa forma, vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta do quarto de vocês e aí vocês orem ao Pai. E orem em secreto para que o Pai ouça vocês e com certeza recompensará vocês acerca da oração de vocês, do relacionamento. A gente só ganha. Essa recompensa não significa que Deus vai simplesmente ouvir os nossos pedidos e vai satisfazer todos os nossos pedidos. Essa recompensa, e a recompensa maior que Deus quer dar para nós, é essa intimidade, esse relacionamento de ouvir a nossa voz e de também ser ouvido pela gente, de a gente poder ter esse relacionamento diário com Deus, aprender e crescer em Deus e ter a nossa vida completamente transformada. Então a oração também é um caminho para o processo de transformação que nós temos em Cristo Jesus. Ele fala assim, de orar em secreto ou de entrar no seu quarto, simplesmente para dizer o contrário do que os religiosos faziam, de orar em público simplesmente. E Jesus fala assim para eles: vocês, por orarem em público, vocês já receberam a recompensa de vocês. Ou seja, vocês já são reconhecidos pelo povo como líderes, já são reconhecidos pelo povo como pessoas que oram, já são reconhecidos pelo povo como pessoas espirituais, e aí está a recompensa de vocês. É tudo que vocês queriam, serem reconhecidos pelos homens. Mas Jesus fala assim: eu quero que vocês aprendam a ser reconhecidos por Deus. Mais do que isso, a conhecerem a Deus profundamente. E não tem como conhecer a Deus profundamente ou intimamente sem um relacionamento diário com Ele, sem um relacionamento de oração. E é isso que Jesus está ensinando a cada um dos seus discípulos, e esse ensinamento cabe a cada um de nós. E ele ensina mais uma coisinha também acerca da oração na sua introdução, que ele diz assim: que vocês também não sejam como os religiosos, mas também não sejam como os pagãos, que oram repetidamente, ou seja, que usam uma frase ou um pedido várias vezes e ficam pedindo várias vezes para Deus. Os pagãos faziam isso nos seus templos religiosos, oravam para os seus deuses falando assim: ó, Deus, eu preciso disso, ou Deus tal, eu preciso daquilo, ou Deus tal, eu preciso daquilo, e falava isso várias vezes, que venha a chuva, e fazem dança de chuva, e sei lá o quê, e fazem sacrifícios para vir a chuva. Deus sabe
sabe o que a gente precisa. O nosso Pai sabe das nossas necessidades, Ele conhece as nossas necessidades e Jesus também fala sobre isso, que Ele conhece não somente as nossas necessidades, mas Ele sabe aquilo que nós vamos pedir antes mesmo da gente orar. Então, simplesmente o que Ele quer é que nós tenhamos relacionamento, que nós venhamos à Sua presença, que nós entremos na Sua presença para conversar com Ele, para falar com Ele, para orar a Ele. E tem um ensinamento que não está aqui nessa passagem, a gente vai falar sobre oração em outros vídeos também lá para frente. Jesus fala assim que quando vocês orarem, vocês orem em meu nome. Jesus está querendo dizer, eu sou o mediador entre o Pai e vocês. Orem em meu nome, eu sou o sacerdote, eu sou o único mediador, eu sou aquele que pode levar as vossas orações a Deus, assim como eu trago para vocês a mensagem de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus para vocês. Então esse relacionamento só acontece por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, ore bastante, ore sem cessar e que você seja muito abençoado em Cristo Jesus.